Senhoras e senhores, boa noite. Damos início ao primeiro encontro das defensoras e defensores públicos da região sul, realizado pela ADPERGS, Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, ADPESC, Associação dos Defensores Públicos do Estado de Santa Catarina, e ADEPAR, Associação dos Defensores Públicos do Estado do Paraná. Este evento conta com o apoio da ANADEP, Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, ENADEP, Escola Nacional dos Defensores Públicos, FESDEP, Fundação Escola Superior da Defensoria Pública, Sicredi, Sistema de Crédito Corporativo, Construtora Melnick Even, Hyundai Caoa, Fratello Restaurante, Joalheria Coliseu, Unimed e Indústria da Viagem. Para compor a mesa, convidamos a excelentíssima senhora doutora Juliana Coelho de Lavini, presidente da ADPERGS, Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul. O excelentíssimo senhor Dr. Edson Marconi Dietrich Schmidt, presidente da ADPESC, Associação dos Defensores Públicos do Estado de Santa Catarina. O excelentíssimo senhor Dr. Ricardo Milbrat Padoim, vice-presidente da ADEPAR, Associação dos Defensores Públicos do Estado do Paraná. O excelentíssimo senhor Dr. Cristiano Vieira Herd, defensor público geral do Estado do Rio Grande do Sul. O excelentíssimo senhor Dr. Antônio José Mafezoli Leite, presidente da ANADEP, Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. O excelentíssimo senhor Dr. Marcos Edson de Lima, presidente do CONDEG, Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais. A excelentíssima senhora doutora Fernanda Mambrini Rudolfo, diretora da ENADEP, Escola Nacional dos Defensores Públicos. O excelentíssimo senhor Dr. João Augusto Medeiros, diretor cultural da FESDEP, Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. E a excelentíssima senhora doutora Adriana Burger, organizadora cultural do primeiro encontro das defensoras e defensores públicos da região sul. Neste momento, convidamos os presentes para cantarmos o hino nacional brasileiro. Gigante della propria
nós registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: Excelentíssimo senhor Dr. André Luiz Machado de Castro, Defensor Público-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor Dr. Alberto Pessoa Bastos, Defensor Público-Geral do Estado do Maranhão. Excelentíssimo senhor Dr. Gério Patrocínio Soares, Defensor Público-Geral do Estado de Minas Gerais. Excelentíssima senhora doutora Ana Carolina Dil Cavalim, Defensora Público-Geral do Estado de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor doutor Eduardo Pião Ortiz Abraão, Defensor Público-Geral do Estado do Paraná. Excelentíssima senhora doutora Roberta de Paula Caminha Melo, Defensora Público-Geral do Estado do Acre. Excelentíssima senhora doutora Terezinha Muniz Souza Cruz, Defensora Público-Geral do Estado de Roraima. E excelentíssima senhora doutora Patrícia Betim Chaves, Defensora Pública Federal, representando o presidente da ANADEF, Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais. Também da excelentíssima senhora doutora Fernanda Knijnik Milman, Subcorregedora-Geral da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Excelentíssima senhora doutora Lisiane Hartmann, Subdefensora Pública-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Orlando Facchini Neto, Vice-Presidente da Ajures. E o excelentíssimo senhor doutor Lourenço Floriani Orlandini, Vice-Presidente da APERGS, Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul. Passamos a palavra agora ao excelentíssimo senhor Dr. Ricardo Milbrat Padoim, vice-presidente da ADEPAR, Associação dos Defensores Públicos do Estado do Paraná, também realizadora deste evento. Bom, boa noite a todas e a todos. Prometo ser breve, né? Em nome da ADEPAR, primeiro eu gostaria de, que ainda é, né, uma das caçulas entre as associações, queria agradecer a nossa irmã mais velha, a ADEPERGS, pela oportunidade de ajudar a concretizar esse evento, né? Agradecendo a pessoa da Juliana, estendo os cumprimentos aos demais membros da mesa. Enfim, ocasiões como essas são importantes para congregar a classe e fazer com que as defensoras e defensores se sintam encorajados para as lutas do dia a dia. Nesses tempos difíceis, em que se prega a diminuição do papel do poder público, justamente naquelas áreas em que o poder público nunca atuou a contento, né? Falam que o Estado Social chegou ao fim, mas, na verdade, nunca chegou no Brasil, né? A gente vê diminuição de direitos, fortalecimento do poder punitivo, corte em investimentos sociais, aumento da pobreza, né? Voltamos a falar de aumento de mortalidade infantil depois de tantos anos, o sarampo voltou, a poliomielite está voltando, enfim. Nesse contexto trágico, né, os usuários da Defensoria eles vêm nos procurar e buscam respostas e soluções para os problemas deles que muitas vezes nós não temos, né? Aliado a tudo isso, vemos uma descrença generalizada no sistema de justiça, que é incapaz de solucionar os conflitos. Aquela noção de que a crise consiste justamente no fato de que o velho já morreu, mas o novo ainda não é capaz de substituí-lo, espelha bem esse sentimento diante dessa aparente ausência de instrumentos aptos a solucionar os problemas. Assim, porém, diante dessa crise, né, me resta aqui a convicção, e convicção aqui para usar uma palavra bastante na moda desses tempos de direito penal pós-moderno, né, de que a Defensoria Pública é a instituição do sistema de justiça mais apta a ser precursora desse novo, que se ainda a gente não pode ver com exatidão o que ele vai ser, mas a gente já enxerga alguns contornos dele, né. Falar em justiça restaurativa, autocomposição, incorporação dos tratados internacionais ao direito interno, simplificação da ritualística judicial, educação em direito, empoderamento dos invisibilizados, tantas outras áreas que a Defensoria está ou tem que estar sempre na vanguarda. Porque somos nós, defensores e defensoras, que no dia a dia de nossas atribuições ouvimos os problemas e os anseios dessa multidão, que nos procura diariamente para exercer a sua cidadania. E nós que nos vemos obrigados a tentar virar o sistema, né, de ponta cabeça para buscar as soluções que ajudem aqueles que são a razão de existência da nossa instituição, né? E aqui lembrando a Thaisa, né, que foi presidente da ADEPAR e atual vice da ANADEP, ela sempre cita um poema bem famoso do Drummond, que eu vou poupar vocês aqui
de recitar, mas que compara a defensoria com aquela flor que rompe o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Então vamos continuar nessa caminhada, rompendo o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio do sistema de justiça. Encerro aqui, fazendo votos de que esse seja o primeiro de muitos encontros regionais, com uma defensoria pública cada vez mais forte e estruturada, para ser realmente a expressão e instrumento do regime democrático, promotora de direitos humanos e apta a prestar assistência jurídica integral aos necessitados. Muito obrigado. Nós agradecemos e registramos a presença também do excelentíssimo senhor Dr. Sérgio Arres, presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. E agora passamos a palavra ao excelentíssimo senhor Dr. Edson Marconi Dietrich Schmidt, presidente da ADPESC, Associação dos Defensores Públicos do Estado de Santa Catarina, realizadora também deste evento. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente gostaria de cumprimentar e saudar a presidente Juliana, minha colega, anfitriã, e que nos recebe aqui, parabenizando desde já pela organização do evento, que, já adianto, é um sucesso, sim. Cumprimentando Vossa Excelência, estendo cumprimento aos demais integrantes da mesa. Saúdo todos os defensores e defensoras públicas aqui presentes. Em especial, não posso deixar de registrar a presença dos meus queridos, aguerridos e valentes defensores públicos do Estado de Santa Catarina. Meu especial abraço. Além de agradecer e parabenizar doutora Juliana, não posso deixar também de registrar que o faz e o fez todos os esforços para que esse evento saísse do papel, se concretizasse ao lado da sua diretoria. E o que sabemos não é nada fácil, é uma tarefa bastante difícil. Particularmente, eu tenho muita tranquilidade e convicção para dizer que ações como essa somam e somam muito no dia a dia do defensor público. É chover no molhado dizer isso de certa forma, mas é tão verdade que eu não posso me furtar de fazê-lo. A troca, o compartilhamento de experiências é algo sem igual. Recentemente pudemos promover um pequeno encontro de defensores em Santa Catarina. Contamos com a presença da minha querida Patrícia Ketterman, que engrandeceu e somou bastante, deixando semeado sempre muita esperança, vigor e força para que os nossos membros continuem na luta diária. E não é nada difícil estar no meio de tantos colegas, pelo contrário, é muito prazeroso, é leve, é agradável estar no meio de defensores e defensoras públicas debatendo sobre o funcionamento e sobre temas tão importantes para a Defensoria Pública. E assim, de alguma forma, podemos ajudar no aperfeiçoamento da nossa querida instituição. Todos sabemos dos desafios diários que é defensorar, e mesmo assim estamos aqui buscando soluções, experiências e saídas para que possamos mais e mais prestar nosso serviço da melhor forma para o nosso assistido, que é a razão de ser da Defensoria Pública. Serei bastante encaminhando para o final, bastante breve. Espero trabalharmos juntos para que momentos como esse sejam replicados, e eu sei que o será, considerando as próprias deliberações da extensa Assembleia que tivemos hoje no seio da ANADEP, que outras ações como essa se repliquem nas diversas regiões do país, pois daqui sim saem forças para que busquemos uma defensoria pública sempre forte e voltada para alcançar, dentro em breve, todo o cidadão brasileiro. Ficam meus votos para que façamos um excelente evento. Muito obrigado, boa noite a todos. E neste momento passamos a palavra à excelentíssima senhora doutora Juliana Coelho de Lavini, presidente da ADPERGS, Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, que integra o grupo de associações organizadoras do primeiro encontro das defensoras e defensores públicos da região sul e que hoje recebe a todos. Boa noite.
Doutor Antônio, gostaria de saudar o presidente da nossa Associação Nacional e, em nome de quem saúdo todos os demais integrantes da mesa. É uma imensa satisfação estar aqui hoje com uma plateia tão seleta e, assim, saúdo a todos que vieram aqui nos prestigiar. Todo projeto, ele nasce com a semente da coragem, do empenho e confiança plantada em um terreno propício e na época adequada, e exige cuidados. O primeiro encontro da Defensoria, das defensoras e defensores da região sul, foi uma semente orgânica, utilizando um termo agora muito atual, surgido em uma conversa informal, né, Pedro? Mas nem por isso foi fraca, ao contrário, tanto que outros estados agora já pensam em semear essa semente. Ela exigiu coragem para, em tempos de crise e orçamento encolhido, ser uma ideia levada à frente. E empenho, porque não é simples a tarefa de receber e proporcionar aos colegas palestras que contribuíssem à qualificação do já qualificado quadro de defensoras e defensores. E confiança. Confiamos que era possível fazer o evento em nosso estado e mais, que deveríamos trazer a AGE da ANADEP, da nossa Associação Nacional, e a reunião do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais. E hoje nós estamos aqui em Porto Alegre realizando esse encontro. Acabamos de ter a nossa AGE da ANADEP com presidente de várias associações do país e amanhã nós teremos a reunião do CONDEG aqui em Porto Alegre. Mas como vivemos em tempos modernos, vou usar o nome da música, em que se vê a vida melhor no futuro e se vê isso por cima do muro de hipocrisia que insiste em nos rodear, precisamos ser criativos. E numa criatividade coletiva, né, Adriana, foram escolhidos os temas e convidados os palestrantes. A real extensão do termo custos vulneráveis na atividade da Defensoria Pública, a defesa dos direitos humanos nas cortes internacionais, o monitoramento eletrônico, a sempre necessária defesa na esfera criminal, o nosso papel transformador no desafio para a garantia da educação, da proteção da família e infância, a efetivação dos direitos da pessoa com deficiência e, como faz parte da nossa essência, resistir sempre o direito de resistência. E eu aqui quero aproveitar e agradecer aos colegas de Santa Catarina e Paraná, pois mesmo sabendo que esses estados ocupam o primeiro e terceiro lugar no ranking de estados com a mais grave situação na proporção público-alvo e número de defensores, estão aqui, abraçaram essa ideia e resistem. Obrigada. Quero agradecer também à colega Adriana Burger, que tornou esse encontro uma realidade com suas ideias e energia. E especialmente a Bárbara Sartori, a vice-presidente da ADPERGS, a quem devo a serenidade nos momentos de crise. E também quero fazer um agradecimento especial a toda a nossa diretoria e à equipe da ADPERGS e a nossa diretora social também, a Débora Torres. Eu já me estendi demais e me encaminho para o final. E trago o conto do Jorge Bucay, El Buscador. É a história de um homem que se definia como buscador. Buscador é alguém que busca, não necessariamente alguém que encontra, tampouco alguém que sabe o que está buscando. É simplesmente alguém que busca, e a busca faz parte da sua vida. Um dia ele sentia a necessidade de ir até uma cidade e ele tinha aprendido a dar atenção a essas sensações vindas de um lugar desconhecido de si e pôs-se a andar. Antes de chegar ao seu destino, uma colina lhe chamou a atenção. Era uma colina verde e tinha árvores, pássaros, flores e um portal de bronze que convidava a entrar. E ele decidiu parar para descansar nessa colina. Ao passar o portal, ele começou a caminhar entre pedras brancas e percebeu, com seus olhos de buscador, que nas pedras tinham inscrições do tipo: viveu 8 anos, 6 meses, 2 semanas e 3 dias. E começou a se dar conta que aquelas pedras eram, na verdade, lápides. E, olhando ao redor, percebeu que a lápide, com mais tempo de vida, era de um pouco mais de 11 anos. Embargado pela dor terrível, ele sentou e começou a chorar. O responsável pelo lugar, que estava passando por ali, perguntou se ele procurava algum familiar, e o buscador disse que não. E perguntou o que ocorreu com esse povoado, por que tantas crianças enterradas. O velho cuidador sorriu e disse que ele poderia ficar tranquilo.
O que ocorre é que temos um antigo costume, que quando um jovem completa 15 anos, ele ganha lá a libreta. E eu me lembrei da minha libreta, Adriana. E a partir de então, cada vez que desfruta de algo, ele deve anotar à esquerda o que foi desfrutado e à direita o tempo que durou. E assim vai anotando cada momento bom, cada gozo, cada sentimento pleno e intenso. E quando alguém morre, é o costume somar o tempo que ele foi desfrutado e escrever na lápide. Porque esse é o tempo para nós, o único e o verdadeiro tempo vivido, aquele tempo bom. Eu espero que esses 2 dias sejam anotados na libreta de cada um de vocês e que possam somar ao tempo vivido. Obrigada pela presença e bom encontro a todas e todos. Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Está aberto, neste momento, o primeiro encontro das defensoras e defensores públicos da região Sul. Agradecemos a presença dos componentes da mesa diretiva e os convidamos a ocupar os seus lugares no auditório para assistirem à continuidade da programação. Pedimos à doutora Adriana Burger, organizadora cultural deste encontro, que permaneça à mesa a fim de dirigir a sequência do evento. E pedimos a todos que permaneçam neste local, porque a palestra vai começar imediatamente.
Então, passamos agora a palavra à doutora Adriana Burger. Boa noite a todas e todos. Com muito prazer, eu convido o Dr. Maurílio Casas Maia para compor a mesa e nos brindar com uma excelente palestra. Mas, enquanto o Maurílio, colega maravilhoso, se aproxima, eu gostaria de aproveitar o microfone para agradecer e relembrar. Querido. Eu gostaria de agradecer a presença de todas e todos e lembrar que, nesse momento que se fala em tantas dificuldades que enfrentamos, temos muito a comemorar. Temos muito a comemorar. Esse momento é histórico. As defensorias do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, aqui reunidos, fortalecidos, trazidos pelas associações, com o apoio do CONDEG. Queria parabenizar o CONDEG, na presença de cada um dos defensores gerais, que souberam somar e sincronizar esse evento. Então, parabéns a todos que construíram essas defensorias. E eu, como um pouquinho mais antiga, que um dia sonhei com a defensoria aqui no Sul, que, né, no meio do caminho se tornou defensoria, e agora um pouco afastada. Realmente é muito lindo saber que a gente bordou o Brasil de gente competente, de gente que soma, que reflete. Eu sou encantada com esse menino. Ainda mais agora que eu sou carente de filhos, né? Adotei. Tá, completamente. O meu está longe, né? Está sempre perto, mas está cada vez mais distante. Então, eu queria, antes de ler o currículo do Maurílio, agradecer a confiança da presidente da associação, que Juliana muito me honrasse em confiar, né, na gente fazer essa programação. Então, passamos ao que interessa. O Dr. Maurílio Casas Maia, defensor do Amazonas, é doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, doutorando, e mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba, pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil, em Direito Público pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas, professor de Direito na Universidade Federal de Amazonas, defensor público do Estado do Amazonas, organizador de obras de direito, entre as quais Autonomia e Defensoria Pública, pela editora Jus Podium, Defensoria Pública, Democracia e Processo, pela editora Empório do Direito, autor de mais de 100 artigos sobre defensoria. Enfim, o currículo é bem extenso, esteve em comarcas do interior, né? Professor da Faculdade Federal do Amazonas, em Teoria Geral do Processo, Processo Civil e Direito do Consumidor. E vai nos brindar com essa palestra sobre custos vulneráveis. Para nós é uma honra ter um colega citado em acórdãos no STJ e no STF, reconhecendo essa atuação peculiar da Defensoria. Então, Maurílio, é uma alegria muito grande te ter e te aguardamos. Em primeiro lugar, já a anuência à adoção já estou adotado por mim. Boa noite para todas as defensoras públicas, todos os defensores públicos, em especial para você, por essa simpatia de sempre, como também Patrícia, Ketterman, Juliana, que conheci pessoalmente ontem, e eu estendo o meu agradecimento e também o meu carinho e respeito aos defensores da região sul, na pessoa das defensoras citadas, e também sintam-se também prestigiados os defensores, tá? Sem nenhuma restrição aqui. Quero dizer que é uma honra imensa dialogar com vocês. Eu espero que tenhamos tempo, eu não quero perder muito tempo nisso, porque o conteúdo é extenso. Se nós formos trabalhar a questão da defensoria como guardiã dos vulneráveis, existe um debate muito
mais profundo do que pode parecer, e cada uma das senhoras e dos senhores vai perceber que existe uma interpretação histórica por trás do que se fala em defensoria como custos vulneráveis. E o nosso defensor-geral do Amazonas, Rafael Barbosa, que está aqui também, nós temos precedentes já no Amazonas, que eu também trarei, e tentarei demonstrar a importância do Instituto. Basicamente, me permite que eu fique em pé? Claro, por favor, fique à vontade. A casa é sua. Quer descer comigo? Quer ficar de mão dada comigo? Vamos abandonar a mesa. Bem, então, repito, é uma honra estar aqui, tenho certeza disso, contem comigo sempre, precisando até me xingar por alguma besteira que eu fale, fique à vontade, porque disso também a academia é feita e nós estamos acostumados a receber críticas. O diálogo interinstitucional também é muito importante, então, dialogar com os advogados, públicos e privados e com o Ministério Público é essencial também para que se compreenda o que de fato é esse bicho, esse troço, esse instituto, custos vulneráveis. O que é isso? Por que surgiu? E a primeira pergunta é: existe um vínculo com a região sul, já que estamos aqui, né? Bem, em que contexto surgiu essa expressão custos vulneráveis? Por que o latim? Eu vou tentar esclarecer isso rapidamente, porque provavelmente, falarei mais à frente, Lênin Streck, inclusive, citou o termo en passant na sua coluna Senso em Comum de hoje. Então, é bem provável que nós venhamos a debater um pouco mais esse tema, e é importante que nós saibamos a origem para defender ou refutar. Isso é possível. Bem, por que custos vulneráveis, doutora Roberta? Porque custos vulneráveis têm relação com a região sul. Porque surgiu a reflexão sobre o que é ser custos vulneráveis, o que seria, nasceu a partir do debate travado no recurso especial 119.2577, traduzo, caso em que a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul discutia a legitimidade da Defensoria Pública para propositura de ações coletivas em favor da coletividade de idosos usuários de plano de saúde. Essa negativa de legitimidade no recurso especial foi o que gerou a minha inquietude lá no Amazonas sobre a legitimidade coletiva e a missão institucional e constitucional da Defensoria Pública. Por quê? Porque a fundamentação mencionava algo que agride muito o defensor público, eu pelo menos me senti agredido, que é: Defensoria Pública não pode querer ser Ministério Público. Papel de fiscal da lei é do Ministério Público. Eu concordo com isso. O que me ofende é afirmar que o defensor quer ser fiscal da lei. Se quiséssemos, faríamos o concurso para promotor de justiça, procurador da República, procurador do trabalho. Não queremos ser fiscais da lei, mas era preciso ofertar uma resposta convincente de que o papel da Defensoria Pública relacionado às ações coletivas não tinham relação com ser fiscal da lei. E foi aí que, num cenário bem amazônico, em cima de uma rede, juro que foi assim a reflexão, depois de algumas horas filosofando sobre essa questão, eu percebi o seguinte: como se leciona Ministério Público nas nossas universidades e como se leciona a Defensoria Pública nas universidades? É muito simples explicar o Ministério Público, e com razão, quando você afirma que o Ministério Público é fiscal da lei, guarda da ordem jurídica, cursus legis. Essa palavra, esse termo em latim, ele carrega tudo que é institucionalmente o Ministério Público. E foi quando eu percebi que faltava à Defensoria Pública uma resenha, uma ideia que resumisse o seu papel institucional e constitucional. E diante disso, voltei-me à Constituição, artigo 134, artigo 5º, inciso 74, e me perguntei: quem a Defensoria defende? Necessitados, ok. E comecei a trabalhar, como tratávamos de uma questão de direito do consumidor, olhar para o consumidor, né? Aquele caso, idosos, usuários de plano de saúde, defendidos tão aguerridamente bem pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, diga-se de passagem. E eu me perguntei: bem, quem está em voga aqui? Idosos são considerados vulneráveis, hipervulneráveis pela doutrina consumerista, inclusive.
Quem é o consumidor? Lei 8.078 de 1990, artigo 4º, inciso 1. É princípio da Política Nacional das Relações de Consumo o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor. Então, fiz algo que todos os defensores fazem diariamente, que é conectar a ideia de que o necessitado para fins de tutela da Defensoria Pública é um vulnerável socialmente. Todo mundo faz isso aqui. É até intuitivo já para o defensor público pensar e raciocinar dessa maneira. Não houve atividade criativa aí. Então, bem, se o necessitado não é nada mais, nada menos que um vulnerável em sociedade, a Defensoria Pública é a guardiã constitucional dos vulneráveis. E aí eu pensei, mas como explicar isso de uma maneira simples para um ministro, para um juiz, para um colega do Ministério Público, da Advocacia Pública, para os futuros juristas? Eu falei, infelizmente, talvez, Fernanda, eu preciso talvez usar o latim. Não é algo que me dê prazer, que me dê satisfação usar latim, mas tem um fator didático. Foi então que eu procurei o dicionário de latim, consultei alguns colegas e surge o termo então Cus Vulnerables, publicado na revista Consulex de 1º de junho de 2014. Eu optei por uma publicação simples, porque o meu sentimento de revolta com aquela decisão era tamanho, e eu, no norte, né, longe do Rio Grande do Sul, não poderia fazer tanto, e iniciei um trabalho de publicações que tentavam explicar essa ideia de que a Defensoria Pública não tem um vínculo com a ordem jurídica objetiva, de tutela como fiscal da lei, mas sim um vínculo de tutela do sujeito humano, tutela emancipatória, como vinha acompanhado no voo, né, pelo livro da nossa amiga Patrícia Ketterman. Reli o livro com muita alegria e reaprendendo, né, reassimilando coisas que tinha esquecido, que, inclusive, vou agregar no nosso material. Pois bem, então, o primeiro elemento que eu diria, o primeiro vínculo da ideia de custos vulneráveis com o Sul se deve à ideia de que esse recurso especial que denegou a legitimidade para a Defensoria Pública, por exemplo, sob o argumento de que nós não deveríamos ser custos legis, eu concordo com o argumento, não concordo com a ideia de que isso afasta a nossa legitimidade coletiva. Vem do Sul, vem do Rio Grande do Sul. Então, tenho certeza que se hoje existe um debate sobre o que é ser custos vulneráveis, a responsabilidade também é compartilhada aqui com os defensores do Rio Grande do Sul, né, por conta dessa belíssima atuação que resultou, mais ou menos um ano depois, no embargo de divergência nesse recurso especial, e todos sabemos que o resultado foi por uma leitura de acordo com a DI 3943, com uma legitimidade mais ampla e confirmando a legitimidade coletiva da Defensoria Pública. E eu ressalto aqui que esse debate também foi bem recepcionado na área universitária, aqui em Porto Alegre. Eu vim em 12 de novembro de 2015 participar de um debate, de uma palestra aqui na nossa Federal do Rio Grande do Sul, a convite da professora Cláudia Lima Marques. Então, eu percebo uma maior sensibilidade dos autores de direito do consumidor com essa atuação da Defensoria Pública em razão desse paradigma da vulnerabilidade que nos afeta e também aos estudiosos do direito do consumidor. E participei do Encontro Brasil Alemanha de Direito do Consumidor. Essa aqui é a primeira referência ao termo custos vulneráveis. Então, é em um magazine jurídico, não foi uma revista científica. Na verdade, até já conversei com o Rafael sobre isso, eu ainda devo um trabalho mais denso sobre isso, mas uma boa parte disso está guardado para o doutorado, e comentei também com Patrícia. Nós temos fundamentos, inclusive, a partir do século XVIII, para fundamentar essa nossa atuação diferenciada, e eu vou tentar mostrar aqui até o final do nosso diálogo que isso não é tão absurdo quanto pode parecer à primeira vista. Bem, enviei o artigo baseado nesse primeiro para a ANADEP, presidente então Patrícia Ketterman, fui bem recebido. A ideia talvez soasse um pouco maluca, mas ainda assim, maluca, mas legal, né? Foi publicado, então, no mesmo mês, né, abri o mês publicando na Consulex e fecho publicando no site. E qual era a ideia? Eu passei a publicar desde então, no site Empório do Direito, inclusive, de Santa Catarina, mais uma relação com o Sul, inclusive, né, diversos textos mencionando a atividade prática real da Defensoria Pública com os segmentos sociais vulneráveis. E uma preocupação muito grande, sempre convidando colegas para falarem sobre esse vínculo da Defensoria Pública com os grupos vulneráveis.
para caracterizar esse vínculo subjetivo que a Defensoria tem com os cidadãos. E um dos motivos que confirmou minha participação aqui no Rio Grande do Sul foi a publicação nesse livro coordenado pela professora Cláudia Lima Marques, sobre novas tendências do direito do consumidor, em que eu tratava, em 2015, exatamente sobre a legitimidade coletiva da Defensoria Pública para a tutela de segmentos sociais vulneráveis. Mais adiante, eu participei, nesse mesmo dia, na verdade, com a professora Fabiana Barleta, do UFRJ, tem um trabalho muito forte, um trabalho excelente sobre a tutela dos idosos, direito à saúde dos idosos. E também, a convite da professora Cláudia Lima Marques, eu e a professora Fabiana Barleta publicamos um artigo sobre os impactos que teve tanto a DI 3943 sobre nossa legitimidade coletiva, quanto o embargo de divergência que reformou aquela decisão anterior, no próprio conceito de coletividade consumidora e também de coletividade necessitada. A própria professora Fabiana Barleta vem trazendo nos textos delas recorrentemente a ideia de custos vulneráveis, então isso muito nos honra também. E diria para vocês, então, para cada uma das senhoras e dos senhores, que vínculos com o Sul. O caso que foi o estopim desse raciocínio sobre a Defensoria como custos vulneráveis, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a própria recepção da Federal do Rio Grande do Sul a esse debate, não é? E o site de Santa Catarina, o Empório do Direito, que abriu as portas para que nós trouxéssemos casos do Pará, e eu passei a publicar, eu tinha uma coluna, hoje eu não consigo, doutorado, enfim, tudo que a gente tem para fazer, minha coluna está desativada, mas eu acredito que foi importante para a gente popularizar o debate. Não para que se tivesse certeza sobre o tema, mas que a tutela dos vulneráveis pela Defensoria Pública fosse normalizado, fosse algo visto como algo realmente a ser pensado sem muita estranheza. E o termo custos vulneráveis, ele aparece basicamente em dois sentidos, dentre os vários autores e colegas da Defensoria ou não que tratam do tema. Um primeiro sentido seria falar de custos vulneráveis como missão constitucional, missão institucional da Defensoria Pública. Esse sentido, eu digo que ele deve ser tomado em sentido amplo, né? Ele exige que você observe a Defensoria Pública a partir de 3 precedentes básicos, 2 do STF, um é a DI 3943, recentemente foi julgado em barra de declaração lá confirmando a legitimidade coletiva, o outro é uma repercussão geral, que mais à frente vai aparecer, que é 733433, que confirmou a legitimidade da Defensoria para a tutela de direitos difusos, e um julgado da Corte Especial do STJ, maior órgão de uniformização do STJ, que é o embargo de divergência no recurso especial 119/2577. Se nós lermos a vinculação da Defensoria Pública à luz da vulnerabilidade, e esses precedentes trazem essa concepção, nós podemos falar que existe uma missão de custos vulneráveis. Quem é processualista pode se incomodar um pouco com esse sentido, né? Porque você traria a ideia de uma intervenção, que seria uma intervenção, a analogia do custos legis, para uma missão, para algo mais amplo. Veja bem, eu constantemente vejo a referência ao papel constitucional, à missão do Ministério Público de custos legis. Então, se há uma tecnia, uma falta de técnica, não é exclusiva nossa, né? O Ministério Público também, você percebe no discurso dos nossos colegas promotores também o uso duplo, às vezes como critério interventivo, como uma medida interventiva, como um terceiro no processo, digamos assim, em outras ocasiões como uma missão constitucional do Ministério Público de ser guardião da ordem. Então, 2 sentidos. Então, tenhamos cuidado com o contexto em que estamos inseridos, porque conversava com Franklin Roger, por exemplo, ele falava com preocupação que, por exemplo, a nossa legitimidade extraordinária seja tratada como custos e intervenção também. Então, é importante que a gente tenha consciência que existem 2 sentidos, pelo menos no meio em que nós debatemos, e que um técnico processual seria algo como uma intervenção processual, que é o que é algo em que eu vou me concentrar. Mas antes, a pergunta: será que o judiciário, quem vem tratando da Defensoria Pública como uma missão institucional de tutela dos vulneráveis? E aqui o primeiro caso que eu separei, o ministro Herman Benjamin, que chamou a Defensoria Pública de São Paulo, aí os colegas de São Paulo, né, de custos vulneráveis. Afirmou que o custos vulneráveis, ou seja, o defensor público, na verdade ele utilizou como sinônimo de defensor público. Tem até um outro sentido aqui, ele tratou
do termo cursos vulneráveis como sinônimo de defensor público. Isso me parece que traz uma ideia de identidade institucional. Hoje a Defensoria Pública, eu vejo aqueles comentários sórdidos, às vezes no Conju, Defensoria está em crise de identidade. Ok, talvez nós precisemos de um referencial. Há quem diga que deve ser advogado e a gente refuta muito essa ideia. Então, que diabos é defensor público? Me parece que nós temos uma missão institucional e eu não acho ruim se nós assumirmos que temos o papel de guarda, tutela emancipatória dos vulneráveis. Eu não acho ruim que a expressão cursos vulneráveis seja abraçada institucionalmente pela nossa instituição de norte a sul do país. Então, o ministro Herman Benjamin já trata o defensor público como cursos vulneráveis, olha a data, 25 de maio de 2018. Aqui, Tribunal de Contas da União, em sessão plenária, em 2017, salvo engano foi em novembro, afirmando que a Defensoria Pública é uma espécie de cursos vulneráveis. Então, assim, talvez não tenham sido tão ousados, mas eles já vinculam um termo à Defensoria Pública. Para quem não sabe, o plenário do TCU realizou um relatório, na verdade, sobre a situação carcerária no país. E, dentro desse relatório, ao tratar da Defensoria Pública, tratou a Defensoria Pública como guardiã dos vulneráveis. Então, mais uma instância, agora uma instância administrativa, o Tribunal de Contas, reconhecendo na Defensoria esse papel institucional. Aqui, uma resolução administrativa, Defensoria do Acre, Defensoria do Acre aqui no telão, perfil institucional, trata-se da expressão ombudsman também, mas já se visualiza, não se usa o latim, mas trata-se da Defensoria como guardiã dos vulneráveis. Então, aqui um reconhecimento dessa missão institucional, já me parece, dentro da Defensoria Pública. Repito, não estamos falando aqui nesse contexto de uma intervenção da Defensoria Pública. Por isso, eu quero deixar bem claro que o termo cursos vulneráveis, ele precisa ser interpretado à luz de um contexto. Isoladamente, eu não vou saber o que a pessoa quer dizer, até porque é difícil exigir técnicas, até mesmo em relação ao termo cursus legis, que já está aí na nossa atividade jurídica há muito tempo, não se tem tanta técnica assim no uso rotineiro. Então, achei interessante também a ideia da Defensoria do Acre de tratar a Defensoria como um ombudsman. Daniel Sarmento tem um parecer sobre o tema também. Nosso amigo Edilson Santana, da DPU, tem um trabalho também sobre isso. É muito interessante que se trabalhe. Muito obrigado. Que se trabalhe essa perspectiva também. Eu acredito que nós precisamos debater no futuro se é essa identidade constitucional ou não da Defensoria Pública e, se for o caso, se houver um acerto nesse sentido, que isso seja ainda muito mais reforçado. Aqui, TJ de Alagoas, eu mencionei o colega de Alagoas, que encontrei esse PSL, esse pedido de suspensão de liminar, em que o ministro menciona aqui a necessidade de novos defensores públicos, os quais, na condição de cursos vulneráveis, tem como missão principal a defesa dos necessitados vulneráveis. Não me parece que aqui ele quis dizer atividade interventiva. Me parece que ele se referia à missão. Pelo menos a minha interpretação é essa. Não sei se eu passaria na prova de interpretação de textos, Mas eu acredito que a ideia aí foi Defensoria Pública como cursos vulneráveis no sentido de uma missão institucional. E aqui eu começo a ingressar naquele que eu acredito que é o ponto mais polêmico. Intervenção da Defensoria Pública. O que é isso? É uma forma de assistência? É uma assistência com um nome diferenciado? Seria um amicus curiae com outro nome? Precisamos de uma defensoria como cursos vulneráveis ou o que nós já temos de instrumentos normativos já basta para a missão que temos de prestar assistência jurídica integral e gratuita? Bem, a primeira referência direta, de modo claro, que fiz esse papel interventivo foi um pouquinho depois, foi na verdade em outubro do mesmo ano, 2014, também uma Consulex de número 425. E aí eu quero começar fazendo justiça. A ideia de defensoria, eu vou melhorar um pouco mais aí esse aprofundamento, a ideia de uma defensoria como um terceiro na relação processual não é minha. Não é de ninguém, que eu diria até, talvez não seja de ninguém do Brasil. Por quê? Porque Luiz Ferrajoli, reconhecidamente pai do garantismo penal, da teoria garantista, no seu Direito e Razão, no tópico em que fala da Defensoria Pública, ele afirma que o defensor público, nos cenários processuais em que existe julgador público, acusador público e na outra ponta um acusado com o seu advogado privado,
Nessas relações sempre ele pressupõe isso. A gente precisa debater se essa é uma realidade brasileira ou não. Mas, enfim, ele pressupõe que sempre que o julgador for público e o acusador for público, haverá uma tendência de aproximação entre os órgãos públicos e um certo apartamento do acusado, que já é estigmatizado, como sabemos, e um alijamento do seu advogado privado. E ele entende que o defensor público, e ele chama de magistrado, por conta da tradição italiana de se chamar também o Ministério Público de magistrado, ele afirma que o defensor público deve atuar também quando houver advogado privado para reequilibrar a relação. E foi nessa leitura que eu fiz um texto muito simples, que é, digamos assim, a semente de uma ideia interventiva, da ideia da Defensoria Pública como Custos Vulneráveis, órgão interveniente, a intervenção da Defensoria Pública. E ali começou, e fomos publicando cada vez mais em vários locais. Colegas do Ceará, como o Beron, por exemplo, investiram em levar isso, inclusive, até o STF. Nós tivemos um reconhecimento, mas como assistência, depois como amicus curiae, foi uma salada ali. Mas eu acredito que não dá para dizer que o STF já reconheceu esse papel de curso. Acredito que o ministro não teve essa ousadia, nem dizer que sim, nem que não. Ele ficou em cima do muro ali, deu um jeitinho de admitir a atuação da Defensoria Pública, mas não tratou desse tema. E aqui, só para mostrar como nós temos evoluído em termos de reconhecimento doutrinário. Quando eu falo reconhecimento doutrinário, é de um debate sobre custo, não que os autores tenham necessariamente aceito a intervenção, mas vejamos, o Edilson, em 2016, lançou sua obra sobre processo coletivo, já tratou do tema. Um outro termo em latim, que é amigo da comunidade, do nosso amigo Daniel Guerrala, da UFAM, né, Rafael? Também está no livro dele, eu vou falar disso rapidamente daqui a pouco. Ano passado, Franklin Rocha e o Diogo Esteves também expuseram o tema e o que precisava ser respondido sobre a questão, as dúvidas que existiriam, afinal de contas, será que não há um risco de ser paternalista? Será que, em que casos, de fato, é necessário uma intervenção da Defensoria Pública? Quando for cabível o amicus curiae, o que fazemos? Quando for cabível uma assistência comum ou uma legitimidade extraordinária, eu falaria em custos vulneráveis ou não? Eu vou tentar lançar algumas possíveis respostas sobre esses temas hoje. Mas vejamos, o Beron também tratou do tema. Em Minas Gerais, José Emílio Omati, acho que desde 2016 ou 2017, já tem tratado no seu livro a ideia da missão institucional e constitucional da Defensoria Pública como guardiã dos vulneráveis. Mencionando até a palavra Estado Defensor, que é muito comum entre nós, mas incomum fora, né, da instituição. O professor Cássio Carpinella, esse ano, trabalha com a ideia de Defensoria Pública como órgão público legitimado e interventivo para realizar intervenções no seu interesse institucional, a similitude do Ministério Público, mas no seu papel institucional, que não deve se confundir. A gente precisa disso, inclusive. É um perigo a ideia de que a nossa intervenção institucional pode ser assimilada ao Ministério Público no sentido de papéis que a Constituição nos reserva. É preciso diferenciar bastante o que é ser custos vulneráveis, se você for partir dessa ideia de ser custos legis. São missões distintas e que precisam desse decote. Inclusive, se você consegue realizar esse decote da maneira correta, esse recorte da melhor maneira possível, você melhora o diálogo com o Ministério Público. Eu mesmo já ouvi de colega promotor de justiça dizer: Maurílio, será que a Defensoria vai se manifestar aí? Eu falei: doutor, tem interesse, uma causa que tem vulnerável. Então, o senhor pode se adiantar logo, porque aí eu queria saber o que a Defensoria tem a dizer. Então é interessante, os membros do Ministério Público mais democráticos, querem saber o que a Defensoria tem a dizer como órgão constitucionalmente legitimado. Mas a gente precisa demonstrar que não estamos de maneira alguma usurpando a missão constitucional do Ministério Público. Isso aqui é novidade, então o ônus é nosso, o ônus é meu e é de quem mais abraçar a causa. Pedro Lenza tem 8 páginas reservadas na edição agora do meio do ano, que acabou de ser lançada, sobre a Defensoria como custos vulneráveis, além de algo por volta de quase 50 páginas sobre Defensoria Pública, que me deixou muito feliz. E tem recomendado Pedro Lenza e Cássio Carpinella, inclusive, bastante. Isso aqui somente para exemplificar, mas, na verdade,
o termo cursos vulneráveis tem aparecido em artigos também, internet. E aqui, alguns reconhecimentos institucionais da ideia da Defensoria Pública como cursos vulneráveis. Por exemplo, o Distrito Federal, já usando o termo cursos vulneráveis, a ideia de que existe um papel da Defensoria Pública ao lado de amicus curiae, isso é muito legal, porque marcou a posição institucional. Olha, existe a possibilidade de eu atuar como amicus curiae, mas também posso ser cursos vulneráveis. Eu posso agir na minha missão institucional, na minha legitimidade própria. É importante esse reconhecimento interno. E mais à frente eu tenho um quadro aqui, eu posso disponibilizar os slides, que eu acredito que a gente não vai conseguir ver tudo que eu separei, mas fica aí à disposição dos colegas. A Defensoria Pública, como amicus curiae, e os processualistas sabem disso, como amicus curiae, a Defensoria tem limitações recursais e limitações que dependem de decisões expressas, firmando os poderes da Defensoria Pública como amicus curiae, que pode promover o contrário de uma assistência jurídica integral e gratuita. O que quero dizer? Defender, em primeiro plano, a ideia de que a Defensoria Pública deve ser amicus curiae nas suas intervenções, pode ser dar um tiro no pé, porque na hora que você quiser recorrer, você pode encontrar barreiras. Então, que assistência jurídica é essa integral que você quer prestar se ela tem uma limitação recursal? Então, a ideia interventiva tem que ser calculada. A ideia interventiva e a ideia de ser amicus curiae tem que ser pesada no caso concreto, principalmente diante da possibilidade de você encontrar um precedente prejudicial a toda a categoria de vulneráveis. Se você estiver diante de uma causa que o amicus curiae não pode recorrer, onde o poder fica totalmente ao albedrio do juiz, pode ser que você não consiga recorrer e reverter um precedente contrário ao vulnerável. Então, é preciso refletir essa ideia de ser sempre amicus curiae nas intervenções junto ao seu tribunal estadual, por exemplo. Talvez a ideia fosse defender uma legitimação institucional, que você não precisa usar o termo curso vulnerável, e simplesmente invoque a personalidade judiciária da Defensoria Pública, por exemplo, para defender seu interesse institucional, que pode estar em confronto com os interessados no processo, inclusive em confronto com o interesse institucional do Ministério Público. Vou falar mais à frente disso, mas vejamos. A Defensoria Pública do Distrito Federal, mais uma vez. A Defensoria Pública de Santa Catarina também, aí os colegas de Santa Catarina, meus parabéns também aí, atuando como pioneiros, né? Essa resolução 86, de 6 de abril de 2018. A ideia de que a Defensoria Pública tem a possibilidade de ingresso como cursos vulneráveis. Isso, quero dizer também que juízes do Distrito Federal, em vários casos, têm determinada estimação da Defensoria Pública como cursos. Juízes do Paraná também, já localizamos alguns precedentes. Temos casos em tribunais que vou trazer aqui, mas eu diria que onde eu vejo mais, tem um colega do Distrito Federal aqui, colega do Distrito Federal, eu vejo diversas decisões, eu separei, cataloguei, de juízes, principalmente com base no parágrafo 1º do 554, ou seja, ações possessórias coletivas ou multitudinárias, como queiram. É muito comum perceber membros do Poder Judiciário, de primeiro grau, os mais jovens, né, geralmente, reconhecendo o papel, a missão e o papel interventivo de cursos vulneráveis. Mato Grosso do Sul, uma outra resolução, é um núcleo de direitos humanos e outro núcleo relacionado aos povos indígenas. E aqui um precedente, aqui eu quero fazer referência ao meu defensor-geral, que está aqui, professor Rafael Barbosa também, que eu acredito que eu posso dizer que ele foi o primeiro defensor-geral do Brasil a ser ouvido como órgão interveniente em uma revisão criminal. Eu vou resumir a circunstância do caso. Uma revisão criminal forada pela Defensoria Pública do Amazonas como representante postulatório. E esse é um ponto importante. Quando o defensor público está agindo porque a parte não pôde pagar advogado, e fazemos às vezes de representante postulatório. Naquele caso, o defensor público proponente da ação era representante postulatório. Ou seja, deveria transportar, ser porta-voz da vontade do seu assistido, representado ou usuário, como queira. E foi inserido um requerimento dentro dessa revisão criminal. Caso o parecer do Procurador-Geral de Justiça fragilize de alguma maneira o direito do autor da ação, que é um vulnerável perante o poder punitivo do Estado,
que se ouça o chefe da defesa pública. E nós já havíamos tentado isso em 3 ações anteriormente de revisão criminal. Uma ignorado, na outra o papel de representante postulatório era, não, mas já tem um representante postulatório, para que alguém para falar, enfim. E finalmente, nesse caso, uma decisão super bem fundamentada, que é essa que se encontra aqui, na verdade é uma ementa de uma decisão monocrática. O desembargador reconhece o papel interventivo como fator de reequilíbrio processual e determina a oitiva do defensor-geral para que se manifestasse na condição institucional e não de representante postulatório, para que ele dissesse, contribuindo com a possibilidade democrática de uma decisão judicial, para que ele se manifestasse. Qual é a posição da Defensoria Pública e Instituição sobre esse caso? E ele apresentou, então, uma manifestação salientando diversos pontos jurídicos que eram benéficos ao autor da ação na revisão criminal. Não só isso. Na verdade, depois desse caso, tivemos mais 3, e aí, curiosidade, já foram ações propostas por advogados privados e, de ofício, o desembargador determinou a oitiva do defensor público geral. Aumentou a demanda de trabalho lá no gabinete do defensor geral. E eu acompanho, como pesquisador do tema, acompanhei os casos e percebi que em algumas manifestações, o gabinete da Defensoria Geral, o defensor público geral, trouxe elementos de prova que estavam soltos nos autos e que nem o autor da revisão criminal percebeu, nem o Ministério Público tinha percebido, e agregou democraticamente aquele debate. Estou ansioso, quero saber o resultado dessas ações aí, mas basicamente a ideia é ampliar as garantias, ampliar a possibilidade de decisões democráticas, e aqui um ponto importantíssimo da decisão. A decisão, ela, dentro dos seus fundamentos, ela não menciona isso na ementa, mas fala-se em teoria dos jogos, e aí os colegas de Santa Catarina lembrem do professor Alexandre Moraes da Rosa, que é citado na decisão, e ele menciona uma coisa que é muito cara e importante para o Ministério Público, e eu não estou questionando isso, na verdade estou questionando, reivindicando, na verdade, o nosso papel similar nessa circunstância. Veja bem, se nós observarmos processo criminal comum, o Ministério Público atua como parte, acusando em primeiro grau, denúncia apresentada. Quando o Ministério Público recorre ou apresenta contra-razões, nós temos a prática lá dos pareceres, em segundo grau do custos legis. Então, perceba, por mais que o Procurador de Justiça tenha total independência em relação à posição que ele vai firmar quanto ao promotor lá que atua no primeiro grau, geralmente criam-se visões institucionais. Então, é muito comum, e podem me questionar aí ao final, se quiserem, que você encontre posições institucionais entre os procuradores de justiça como custo legis. Se a parte perde no segundo grau e ela recorre, você vai encontrar um outro custo legis, além do membro parte do Ministério Público que está falando, você encontra um outro, agora um subprocurador da República, que vai se manifestar no STJ, geralmente, em regra, trazendo uma posição institucional, uma visão do Ministério Público. Não estou dizendo que a visão do Ministério Público é equivocada ou não. Não é isso que eu não estou entrando no mérito, porque seria casuístico. Só estou afirmando que o Ministério Público, inclusive quando for STF, via Procurador-Geral da República, terá a oportunidade de se manifestar por mais uma vez na sua posição institucional. Com isso, facilita-se a formação de um precedente que facilita o trabalho da acusação, geralmente. Ou, para se confirmar aí as teses que geralmente resultam em aumento de pena ou em penas maiores, geralmente são defendidas pelo Ministério Público e não pela defesa, isso é até óbvio, E se observarmos várias teses que alguns chamam de punitivistas, acabam prevalecendo nos tribunais superiores, no STF, e isso, quanto disso tem de teoria dos jogos? Eu tenho várias oportunidades de fala institucionalmente. Quanto isso pode desequilibrar a relação dos representantes postulatórios, sejam advogados privados ou membros da Defensoria Pública, quanto isso desequilibra o jogo processual. Então, custos vulneráveis, partindo da matriz ferradioliana, ou ferraioliana, como alguns preferem, partindo dessa fonte, a ideia da Defensoria Pública atuar e se manifestar dessa maneira é basicamente reequilibrar o debate na formação de precedentes, mas sempre tensionando em favor das categorias vulneráveis. Inclusive, eu tenho uma posição
principalmente diante da demanda de trabalho que os defensores têm, de que se o custos legis, guardião da lei, não vulnerabiliza ainda mais a situação processual da parte vulnerável, diante do quadro de parcos defensores públicos, é até de se questionar se há necessidade da gente realmente realizar uma intervenção, se não há um novo fator de desequilíbrio na manifestação do guardião da lei. Bem, então, caso amazonense, né, a ideia de custos vulneráveis como decorrência da vocação constitucional da Defensoria Pública, então o desembargador reconhecendo isso. Um outro ponto que se menciona em dado momento aqui, a ampla participação democrática na formação de precedente. Qual é o papel da Defensoria Pública na formação de precedente? Por que o custo legis pode recorrer e a Defensoria não? Aí alguém poderia dizer, porque a Defensoria só faz representação postulatória, advogado. Calma, esse é o segundo ponto e é onde a gente tem que puxar a interpretação histórica do papel da Defensoria Pública. Se observarmos, se eu tivesse transcrito a ementa por inteiro, em determinado momento, até aqui, ponto, item 2, a intervenção de custos vulneráveis da Defensoria Pública é decorrência da vocação constitucional para com as categorias vulneráveis. E é harmônico com o histórico. Então, a interpretação histórica que confirma a legitimidade coletiva, interventiva, a possibilidade de expedição de requisições para o cumprimento de seu papel constitucional, é a ideia de que Defensoria Pública do Rio de Janeiro, viu? Lei 2.188, de 21 de julho de 1954. O modelo que foi adotado na Constituição é esse é o ponto de interpretação histórica. Defensoria Pública não nasceu como em São Paulo da Advocacia Pública, não nasceu como no Amazonas da Advocacia de Ofício, em que o advogado poderia até postular por fora, nasceu do Rio de Janeiro. E o modelo adotado ele é similar àquele da Lei 2.188, de 21 de julho de 1954, ou seja, é uma carreira autônoma de defensor público. E a questão da paridade de poderes e de tratamento. Naquela circunstância, você tinha um procurador-geral de justiça, PGJ, como um chefe, como cabeça, que chefiava defensores públicos e os antigos promotores públicos. Depois, quando foi feita a divisão, a legitimidade, aquele que poderia propor ações de controle de constitucionalidade, ficaram ali para o lado dos membros do Ministério Público, dos promotores, que eram mais numerosos. Mas o que eu quero dizer com isso é que precisamos realizar uma interpretação histórica a partir do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a nossa fonte, para entender por que nós temos legitimidade coletiva, legitimidade interventiva, com poderes similares ao Ministério Público, mas com uma missão distinta, é preciso dizer isso. Às vezes vamos trabalhar em cooperação, às vezes em oposição. Eventualmente o Ministério Público está a favor do consumidor, nós também, reforço. Às vezes o vulnerável é um acusado e a tutela e a missão do Ministério Público pode confrontar com a nossa missão de reequilibrar o processo penal, como diz Ferrajoli. E é preciso, então, criar um resgate dessa origem histórica para realizar uma interpretação das missões. Tivesse feito isso o STF em 2010, por exemplo, não teríamos sido chamados de superadvogados por causa de poder de requisição. Porque temos uma missão que não se limita à representação postulatória, ela é eventual, ela não é única. E, na verdade, e aqui eu quero invocar o William Douglas, ele tem um apelidozinho, né, no cenário dos concursos aí, mas o William Douglas, ele foi defensor público do Rio de Janeiro, né, salvo engano, e ele tem um texto sobre a ideia de que a Defensoria Pública deve estimular o empreendedorismo, a emancipação econômica do seu usuário, do seu assistido. Isso é importantíssimo, porque a partir do momento que a Defensoria Pública assume esse papel, ela se torna, de algum modo, um agente de estímulo econômico. Se ela consegue criar programas que tornam independente o seu usuário, em relação à possibilidade de contratação de advogado, a nossa relação com a advocacia vai se alterando com o tempo. A nossa atuação, que não deve ser eventual, mas sim essencial, permite que você tome outras proporções. Então, veja, o primeiro ponto importante da teoria dos custos vulneráveis, se é que nós podemos chamar assim, é a ideia de que a defensoria ela não é eventual, é essencial. Então, essa ideia, a gente precisa abandonar essa ideia de que o defensor é representante postulatório e, se não for tchau para ele no processo, tem que ser rediscutida e reavaliada. Claro que temos limitações, eu vou comentar isso ao final, orçamentária, a Defensoria do Paraná e de Santa Catarina, ocupando a primeira e terceira posições num quadro dificílimo, mas precisamos pensar nisso, porque a Defensoria Pública, assumindo essa função, ela passa, no futuro, inclusive,
muito provavelmente a ter mais economia em atividade. Por quê? Um precedente que a Defensoria Pública, se eventualmente, por exemplo, um dos casos em que o Rafael atuou como curso vulnerável, se for julgado procedente e cria-se um bom precedente para a Defensoria Pública, dependendo do grau de vinculação de um precedente, pode ser que você reduza a quantidade de trabalho. E, às vezes, o promotor de justiça se convence que é realmente aquela tese correta e não recorre. Então, assim, você pode gerar a médio e longo prazo até economia ao sistema como um todo. Eu vou voltar daqui a pouco à questão dessa relação com os advogados, tá? Em São Paulo, a ideia de que a Defensoria Pública tem finalidade institucional, voltada à proteção de grupos hipossuficientes. Recente a decisão de junho de 2018. Então, a Defensoria, curiosidade, a Defensoria aceita como cursos vulneráveis em intervenção em uma ação civil pública do Ministério Público. E quero citar um caso dos colegas baianos, né, em que o Ministério Público ingressou com uma ação contra o município para reorganizar uma praça. Só que uma eventual decisão proferida naquele caso repercutiria num grupo vulnerável. Que grupo era esse? Os camelôs, os ambulantes, vendedores ambulantes. A Defensoria Pública, junto à comunidade dos vendedores ambulantes, detectou essa possibilidade de os camelôs ou vendedores ambulantes serem destituídos de bens e direitos sem o devido processo legal, ingressou com a intervenção da Defensoria Pública, intervenção institucional, para garantir contraditório coletivamente em favor daquela categoria. Então, percebamos, o papel da Defensoria Pública institucional ou interventivo, como nesse caso aqui da Defensoria Pública de São Paulo, deve vir para agregar. Por isso é importante, aqui eu faço coro com Patrícia Ketterman, com o Júlio Azevedo lá em São Paulo também, que é preciso que o defensor que assuma esse papel, eventualmente com impacto coletivo de cursos vulneráveis, até porque você tensiona a formação de precedente, que ele saiba, reconheça o público que ele vai defender e que escuta qualificada, como li no teu livro ontem. É preciso que se faça isso, é preciso que se defenda bem, de preferência documentado. Por quê? O perigo também vem de São Paulo, viu? Eu separei um pouco mais à frente aqui, cuidado com o fundamento, porque eu percebi que também teve um caso de improcedência, de indeferimento da intervenção, de um parecer contrário, ainda não foi decisão, parecer contrário, porque a invocação do fundamento da Defensoria Pública para intervir em uma ação coletiva do Ministério Público em relação ao direito à moradia era vinculado a uma analogia pura e simples do parágrafo 1º do 554, que é um dispositivo criado para ações possessórias multitudinárias e não para ação coletivas. Até conversei com o Rafael de manhã sobre isso. Talvez o melhor fundamento fosse a nossa cláusula geral de tutela dos vulneráveis, lá do inciso 11 do artigo 4º da Lei Complementar 80 de 1994. Não que a gente não possa invocar também a analogia por reforço, mas é preciso ter cuidado. Então, parecer, talvez não compreendendo bem o que é aquele papel da Defensoria Pública, porque eu penso isso. Quando um advogado se posiciona contrário, ou mesmo um membro do Ministério Público contrário à intervenção da Defensoria Pública, em muitos dos casos não entender o que aquele agente público vai realizar naquele caso. Eu realizei um pedido de intervenção em determinada ocasião, em um caso repetitivo na vara em que eu atuo, e o advogado apresentou uma petição. Acredito que o defensor público peticionou por erro, porque eu sou advogado desse rapaz e tudo, eu vi aquilo, aí eu consegui o telefone do senhor e liguei para ele. Senhor, estou ligando para pedir desculpa para o senhor pelo mal entendido. Quero lhe dizer que o papel de cursos vulneráveis é isso aqui, o senhor continua representante postulatório, mas aqui nessa vara existem diversos casos de pacientes psiquiátricos oriundos da Polícia Militar, e eu tenho interesse em acompanhar, eu não vou... A minha função aqui não é de prejudicar o seu cliente, que está em condição de vulnerabilidade, mas, bem, já que o senhor não tem interesse, tudo bem... Não, doutor, eu já entendi. No mesmo dia, no dia seguinte, ele atravessou uma petição pedindo para desconsiderar a petição dele, porque ele gostaria de saber o que a Defensoria Pública, como ele chamou o seguinte, como curadora dos vulneráveis, foi esse termo que ele usou, tinha a dizer sobre aquele caso. E a questão da democracia, a relação boa com os advogados e, eventualmente, também com o Ministério Público. Eu vi uma decisão de um juiz, manuscrita vinda de Minas Gerais, em que o juiz decidia da seguinte maneira: acolhe o parecer do Ministério Público e ouça-se o que tem a Defensoria Pública a dizer como custos vulneráveis. Então, assim, os atores do processo realmente democráticos não têm porquê
querer deixar a Defensoria Pública de fora do debate. Obviamente que nós temos que ter cuidado com os prazos, respeitar os prazos, para depois que não se alegue, que às vezes se diz, mas vai demorar um pouco mais para terminar. Então, assim, o valor celeridade não é valor único, né? Não é valor que deve prevalecer sobre outras situações. É preciso invocar, então, esse nosso papel. Só para caminhar um pouquinho mais, então, decisões de São Paulo. Aqui um trecho do voto, eu vou deixar à disposição esse material, então só para a gente acelerar. Críticas, né? Uso do latim, atuação paternalista, aproximação indesejada com o Ministério Público, papel do MP, na verdade, não tem muita diferença do que a gente ouviu em relação à legitimidade coletiva. E aí, sobre o uso do latim. Meus amigos, eu não tenho tesão nenhum pelo latim, tá? Não tenho tesão, se não quiserem usar latim, ou quiserem criar um outro termo, usem, mas é importante que nós venhamos a bater nessa legitimidade institucional para que nós formemos precedentes realmente democráticos desde a nascença. Por quê? Porque o público que nós defendemos, ele não participou de modo qualificado da produção legislativa e ele geralmente não participa da formação de precedentes. Então, se não for a Defensoria Pública estimular a formação de precedentes que entenda a situação do vulnerável, geralmente não vai ter mais ninguém. Então, a ideia de defensor Hermes, o defensor que transita entre um universo e outro, levando mensagem, traduzindo, falando várias linguagens, né? A questão de mudar a linguagem, mas mudar a linguagem de acordo com o contexto. Então, a ideia de cursos vulneráveis foi para facilitar a vida de professores, acadêmicos e de juízes, membros do MP, para entenderem que o nosso papel, quando propõe-se uma ação coletiva, quando se faz uma intervenção, não é igual ao do Ministério Público, que pode ter poderes similares até pela origem histórica da Defensoria do Brasil, que para o bem ou para o mal, essa aproximação, ela existe na fonte. Mas nós precisamos trabalhar, repito, para distinguir as missões, porque cada carreira, mesmo sendo oriunda da PGJ, tinha o seu papel específico, sua missão específica. Então, acelerando aqui, que eu tenho pouco tempo, a questão da atuação paternalista, obviamente, eu nunca vi alguém que defendesse a intervenção de cursos vulneráveis como algo paternalista. O defensor sabe o que é para fazer para o vulnerável, vai ser assim, ponto. Eu nunca vi isso, nunca vi alguém defender isso, e obviamente que eu não sou louco de defender, porque senão nem deveria ser defensor público. Então, a relação tem que ser emancipatória, horizontal, sim, deve ter diálogo. Não é porque você está falando em nome da instituição que você deve esquecer da fonte de legitimação democrática do defensor público. Emancipação pela inclusão, escuta qualificada. Enfim, eu vou pedir licença para vocês para acelerar um pouquinho. Sobre a aproximação indesejada que o MP já mencionei, que nós temos uma origem que não é na advocacia pública, como foi em São Paulo, ou na advocacia de ofício do Amazonas, foi na PGJ do Rio, década de 50. Para o bem ou para o mal, esse é o nosso vetor. E eu quero repetir, isso significa que a atividade, a defensoria deve ser emancipatória, deve trabalhar sim para produzir, na medida do possível, proveito econômico para que seja assistido o contrato de advogado e nós assumamos o papel essencial, porque o advogado é indispensável. Então, se o assistido puder pagar em tese, ele vai ter acesso ao advogado. A Defensoria Pública precisa assumir um papel de essencialidade, ou seja, nós precisamos sair da eventualidade de estar no processo, caso não tenha advogado, para uma presença mais constante, formadora de precedentes. Não estou dizendo com isso que a gente vai atuar em todos os casos. O próprio MP, como guardião da lei, não atua em todos, né? Vamos ter que criar critérios de racionalização. Bem, e aqui eu vou passar mais rápido ainda, porque isso aqui daria papo para mais uma hora. Então, uma fonte remota da atuação do defensor público como agente político, eu disse isso no Acre, no Maranhão, também no nosso Amazonas. O Tribunado da Plebe era uma instituição de cunho político-jurídico que inovou na República Romana por incluir no discurso político-jurídico uma categoria plebe que até então não tinha voz nenhuma. Eu escrevi um texto com a professora e defensora Amélia da Rocha, do Ceará, traçando esse traço de similitude entre o tribuno da plebe e o papel político-jurídico do defensor público. Esse quadro, basicamente, trabalha a nossa relação política com os órgãos, e eu vou falar aqui a relação com o Ministério Público, nessa atuação conjunta. No Amazonas, o Carlos, sempre uma pensão coletiva com o Ministério Público, sempre que possível. Nem sempre a integração é no mesmo sentido, às vezes o diálogo é contraposto, mas o diálogo contraposto entre OAB
Defensoria, Ministério Público, agrega o juiz em argumentos, isso é importante. Quem não tem medo do debate, quem não quer ganhar por WO, vai querer a defensoria lá, o defensor vai querer o promotor, vai querer ouvir o promotor e assim por diante. A gente precisa criar um estímulo à democracia no processo. A questão da abertura de mercado, eu sempre sou indagado, o próprio Rafael lá no Acre me perguntou, né, Rafael? Como assim a defensoria abre o mercado para os advogados? Veja bem, nem sempre quando nós propomos a ação, do outro lado vai ter um impulso suficiente que vai demandar um defensor. Às vezes a pessoa do outro lado pode pagar um advogado. Então, a própria OAB precisa ver que nós não somos concorrentes dela e que às vezes criamos até oportunidades, né? Um réu autossuficiente lá que vai poder pagar um advogado. Esse discurso de aproximação também é necessário nesse nosso papel. Aqui, a ideia dos modelos pré-constitucionais de ciência jurídica, né? Pela pressa, eu vou ressaltando ali a parte final em verde, ressaltando que o nosso modelo nasceu na Defensoria do Rio de Janeiro, então nós precisamos resgatar isso. Tem o modelo da Guanabara, do antigo Distrito Federal, era estranho, né? Porque ele tinha a carreira de procurador de justiça e o cara começava como defensor público e entendia o que era a agonia, né, de uma acusação infundada e poderia acusar e no final dava aparecer para um lado ou para outro como procurador. Esse modelo era complicado, porque eu me ofenderia de ser promovido para ser acusador, eu não gostaria. Então, acho que a melhor solução foi realmente separar as carreiras, como no grande estado do Rio, na década de 50. Eu acho que isso foi um acerto, e isso tem uma mensagem interpretativa, né? Quem quiser encontrar o histórico, site da Defensoria Pública do Rio. Aqui os modelos, eu explico, e a gente tem um modelo argentino, que é citado por Ferrajoli, em que nós temos 2 ministérios públicos, né? Um integrado por defensores públicos, que é o Ministério Público da Defensa, e o Ministério Público Fiscal, que é equivalente ao nosso Ministério Público. Nós não adotamos essa ideia, mas eles tentaram tratar da paridade a partir do nome. O Ferrajoli, ele fala que a Defensoria Pública é um Ministério Público de defesa, de certo modo. É óbvio que a gente tem a nossa identidade, que a gente não quer isso, mas eu estou aportando nesse ponto para justificar historicamente os nossos poderes requisitórios, a nossa autonomia que foi entregue. Eu tenho um texto no livro que eu organizei com o Rafael e com o Beron, em que eu trabalho catando ali informações na Constituinte. Nós descobrimos que era uma promessa do Constituinte a autonomia da Defensoria Pública. Então, tudo isso em respeito a esse histórico da Defensoria Pública como órgão de acesso à justiça, como órgão de procuratura de justiça, como alguns diriam. Esse tópico, eu não vou me alongar nele, mas vejam bem, legitimidade institucional da Defensoria Pública, minha visão, tá? Não imune a críticas. Na minha visão, a nossa legitimidade institucional para fomentar precedente e atuar como cursos vulneráveis ou atuação como agente autônomo no processo, como queira, deriva dos casos de atuação coletiva, que eu citei mais cedo. O conceito amplo de vulnerável é que legitima a Defensoria Pública a realizar sua intervenção. Por quê? Porque a partir desse caso forma-se um precedente que pode servir para todos os vulneráveis, a favor ou contra. Então, ali eu tenho um advogado privado com vulnerável. Se a causa é paradigmática, é importante que a Defensoria participe, porque sendo ela paradigmática, pode ser que eu tenha um precedente contrário a todos os vulneráveis que, com a Defensoria ou sem a Defensoria Pública, vão participar de processos. Como nós tivemos lá no Amazonas, um caso sobre dano temporal, que foi o primeiro do Brasil, em que se acumulava dano moral, material e temporal, como categoria autônoma, em analogia ali ao dano estético, já reconhecido em sua autonomia pelo STJ. Defensoria propôs a ação. Quando a ação foi divulgada, um advogado privado juntou a procuração, e eu respeito muito, como todos nós aqui, a atuação do advogado. Mas eu falei, esse caso aqui, se eu deixar correr solto, amanhã a gente tem um revés, e aí o primeiro caso do Brasil é contra o consumidor, que é vulnerável. E eu solicitei a intervenção da Defensoria Pública, fui admitido, e realizei uma intervenção ali em favor do precedente pró-vulnerável, como órgão interveniente. E aqui passo rápido, são vários os necessitados constitucionais, os carentes econômicos. Essa discussão aqui ela é manjada já para a gente já sabe que necessitado não é só econômico, né? Então vou passando rápido. Saudosa ADA. Vou avançando aqui só para mencionar o que eu considero que é algo mais recente, que são os militares como vulneráveis organizacionais ou coletivos, né? A Defensoria de São Paulo perpassa hoje por um debate em razão de uma aprovação legal. Ano passado, a STJ decidiu que a Defensoria Pública tem legitimidade para tutelar coletivamente militares. Por quê? Porque os militares, em razão da hierarquia e disciplina, têm restrições de organização sindical, eles não podem
quebrar a hierarquia de disciplina por esse motivo. Diante disso, os militares muitas vezes ficam de mãos atadas para reivindicar direitos. E a Defensoria, como vetor de direitos humanos, como órgão de acesso à justiça, precisa agir também coletivamente. E aqui, eu geralmente apresento as divisões de funções, né? Cada um no seu papel, a forma de atuação, a Defensoria Pública como o único órgão que consegue transitar. Vejam bem, deixa eu tentar ser rápido aqui. O Ministério Público não pode representar, ele tem substituição processual, por exemplo, em relação a uma criança, mas fala sempre nome próprio, a vedação constitucional. Tutela, mas não representa. A Defensoria Pública representa, mas também apresenta tal qual um membro do Ministério Público, representa tal qual um advogado. Então, a Defensoria Pública é um ser, diria eu, híbrido. Marcelo Sema, em São Paulo, lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, tem dito que a Defensoria é um híbrido e um anfíbio. Tem que molhar o pé na água e depois molhar no barro. É a mesma ideia do Hermes, lá do Guerra, de transitar entre mundos diferentes, levando cada linguagem ao seu lugar. Fechando 5 minutinhos. Teria muita discussão aqui para agregar, né? Forma de atuação da Defensoria Pública, né? Representação, legitimidade extraordinária, atuar em de consórcio, que também é parte, a curadoria especial, amicus curiae e outras intervenções de terceiro, onde eu quero incluir o curso vulneráveis, e aqui eu dizer o direito. Márcio foi defensor também, né, ele é juiz federal hoje, e ele fez esse resuminho, as limitações do amicus curiae, a exclusividade do papel de cursos vulneráveis da Defensoria Pública. Se o Ministério Público tem esse papel exclusivo de guarda da lei e de dominus litis, a Defensoria Pública também tem o seu monopólio estatal no interesse do seu assistido, do seu usuário. Pontos em que se encontra a legitimidade da Defensoria Pública como cursos vulneráveis, ou que se defende isso. Pedro Lenza, Cássio Carpinella também, nas possessórias coletivas, na lei de execução penal, no incidente de resolução de demandas repetitivas no novo CPC, no incidente de assunção de competência, lá no Amazonas de ofício, inclusive, em IRDR, em incidente de uniformização de jurisprudência, foi determinada a oitiva da Defensoria como cursos vulneráveis, então a gente tem conseguido agregar. No próprio ECA, e aqui a diferença, eu coloquei ali amicus comunes no quadro azul, e eu vou tentar ser bem breve com isso. O amicus comunes foi criado pelo professor Daniel Guerra como num contexto justo filosófico. A Defensoria não nasceu para ser amiga da corte, não nasceu para ser amicus curiae, nasceu para ser amiga da comunidade. Tentando trazer a ideia de amigo da comunidade para o nosso processo, eu e o Rafael, nós somos professores de processo civil lá na Federal do Amazonas, né? Então a gente tem uma tendência a puxar as coisas para o processo. E eu guerrar para a filosofia, lá eu escorrego. Na filosofia eu não sou muito bom, mas o que seria, na minha visão, amicus comunitas? Pode ocorrer de, no mesmo processo coletivo, existirem coletividades vulneráveis em confronto. Isso não é novo. Eu já vi gente falando, tá, e aí, se a Defensoria Pública quer ser cursos vulneráveis, mas as comunidades são vulneráveis, são inimigas, e aí a Defensoria vai escolher quem? O cara parece que descobriu a pólvora, né? Assim, pô, ele está reinventando a roda. Meus amigos, isso é muito normal, desde que o mundo é mundo, colisão de vulnerabilidades. Na Inglaterra teve, né? O espaço ali, que seria para um idoso, para uma deficiente, para uma grávida, quem é que fica com aquele lugar? Colisão de vulnerabilidade no mais cotidiano da vida. E o que eu propus, que a ideia de amigo da comunidade seja atrelada ao processo coletivo, no inciso 5 do artigo atual, ou seja, sempre que existirem coletividades em confronto, é preciso garantir a cada uma delas o amigo daquela comunidade. O amigo da comunidade dos catadores de lixo, o amigo da comunidade dos ambulantes, enfim. Por quê? Para que cada uma possa ter voz no processo coletivo, sem que isso se confunda com a vontade institucional da Defensoria Pública. E aí eu propus no artigo, em que eu trabalho a diferença da legitimidade da Defensoria e do Ministério Público, que a Defensoria como cursos vulneráveis ainda deveria ser ouvida ao final. Então é preciso organizar a nossa estrutura para isso. Por quê? Porque a manifestação institucional da Defensoria Pública tentaria trazer uma solução de ponderação de princípios e valores naquela colisão entre grupos vulneráveis. Quer dizer que o juiz vai acolher o que a Defensoria como cursos vulneráveis afirmou? Não. Pode ser que o desembargador, o juiz, enfim, entenda que o correto é aquela comunidade dos catadores de lixo. Mas é preciso que não sejamos paternalistas e que seja garantido a cada comunidade intenção, manifestação pelo amigo da comunidade, por um defensor público. Não é? Nada impedindo, por exemplo, é preciso firmar isso,
quem seria o curso vulneráveis de um pleno tribunal? O defensor público geral? Será que, como faríamos para atribuir esse papel institucional? Tem que alterar? O que vai ser preciso alterar para regulamentar quem é custos, de onde, que e quando? Esse é o nosso próximo desafio. Temos algumas ideias, claro. E aqui, só a transcrição de dispositivos que poderiam fundamentar a ideia da Defensoria Pública como custos vulneráveis, o ECA, e nós tivemos uma perda significativa no ECA, com a aprovação da limitação, né, da Curadoria Especial da Defensoria Pública, e eu faço agora o fecho, trazendo aqui a imagem que os defensores esverdearam aí Instagram, Facebook, com essa imagem. Parabéns à ANADEP, porque essas imagens são muito educativas, e tem uma também da Defensoria do Amazonas que eu vou colocar aqui. Precisamos ser visual. Hoje a galera aí das redes sociais é muito visual. Então, tem imagens, com tabelas, colunas, gráfico de pizza, ou como queira. É muito visual para que os alunos entendam e a sociedade entenda. E aqui, ressaltando principalmente a situação dramática dos defensores aí aqui de Santa Catarina do Paraná, pelo número reduzidíssimo diante da demanda, é óbvio que assusta falar em custos vulneráveis quando você não consegue dar conta da representação da melhor maneira possível. E geralmente o problema orçamentário, esse aqui é o trabalho da Defensoria Pública lá do Amazonas, né, demonstrando a nossa desigualdade orçamentária. É uma justiça orçamentária que precisa ser pensada, inclusive, como um SCI, ali a analogia da DPF 347, né, um estado de coisa constitucional em relação à Defensoria Pública que existe há mais de 20 anos. Precisamos pensar em um trabalho realmente que demonstre, inclusive, aos membros do Ministério Público que há uma violação do artigo 134 da Constituição, uma violação da ordem jurídica, pelas quais os membros do Ministério Público também são responsáveis pelo conserto, de alguma maneira. E hoje o Lênio Streck lembrou, e eu quero dizer exatamente o seguinte: essa é a coluna de hoje do Lênio Streck, a quem respeito muito. O Lênio, ele ressalta aí no final que essa visão da Defensoria Pública como antítese, e aqui Hamilton Bueno de Carvalho, né, chama a Defensoria de um contrapoder no sistema processual. Essa antítese, a Defensoria como antítese, ela não se trata de bem e mal, se trata de visões institucionais democráticas, avalizadas constitucionalmente. Mas o que eu quero ressaltar é o seguinte, que apesar dos pesares, hoje, um dos juristas que tem uma das colunas mais vistas do Brasil ressaltou que a Defensoria, a intervenção institucional, a Defensoria Pública, o peso institucional que nós carregamos em favor dos vulneráveis está crescendo. A ideia cresce, embora ele não saiba o que quer dizer, segundo o texto. Isso foi retórico, ele sabe sim. Isso é retórico, faz parte do debate, né? E aí é o ponto que eu fecho com a imagem de Sísifo, né? Tratamos aqui a Defensoria como amiga da comunidade, como guardiã dos vulneráveis, mas são missões que, se nós não conseguimos nos cercar do combate a esse estado de coisa inconstitucional orçamentário que existe em relação à Defensoria Pública, a gente corre o risco de ficar como Sísifo, né? Todo dia levando a pedra até quase o alto da montanha, ela rola e a gente tem que começar o trabalho no dia seguinte. Então, resiliência, eu acho que é a palavra de ordem para a Defensoria Pública, trabalho político, e vários defensores gerais têm feito um trabalho político-jurídico exemplar, muitos trazendo para o lado, inclusive o Ministério Público, quando percebe que esse crescimento democrático é importante para a sociedade, aumenta o IDH da comunidade toda. Então, não sejamos Sísifo, vamos lutar, resiliência é a palavra de ordem, os nossos livros, e muito obrigado. A doutora Adriana vai, então, entregar um presente ao doutor Maurílio. Agradecer a palestra, foi maravilhosa. Parabéns para a ANADEP, parabéns para a Associação de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Eu acho que é uma vitória. A gente está aqui com a Defensoria dos três estados, associações atuantes, prestigiando colegas.
interferência. Neste momento, nós damos por encerrada a cerimônia de abertura do primeiro encontro das defensoras e defensores públicos da região sul. Convidamos a todos para se dirigirem ao foyer, onde será servido um coquetel.